Olá, meu querido amigo ouvinte, mais uma vez estamos aqui no portal Aliança, na intenção de levar até você esse terceiro material, com certeza do coração de Deus para o seu coração, não é mesmo, Celso? A paz do Senhor, pastor Lael, e você também, que nos assiste, com certeza temos tido essa visão, e que você possa, nesses minutos os quais iremos passar aqui, usufruir certamente daquilo que o Espírito Santo possa estar te esclarecendo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos colocado sempre esse livro como parâmetro para nossas discussões, esse livro intitulado Igreja, a Igreja que Virou Empresa. Como o nome sugere, você percebe, é uma igreja desviada dos propósitos apostólicos, uma igreja que se corrompeu, uma igreja que permitiu que, principalmente, a questão do dinheiro falasse mais forte, mais alto, e na verdade é o que nós percebemos hoje aí nitidamente, um evangelho mercantilizado. Eu queria aproveitar esse momento para falar sobre a incoerência das pregações. Você vai ouvir, nós vamos ler um trecho do livro, e você faça o seu próprio julgamento sobre aquilo que você vai escutar. Nós também estaremos daqui a pouco debatendo um pouco a respeito do assunto. Diz o seguinte: mensagens incoerentes e contraditórias viraram rotinas na atual conjuntura evangelística. Se não vejamos, prega-se na maioria das igrejas a volta iminente de Jesus, ou seja, a qualquer momento ele pode voltar, e isto é irrevogável, é fato. Mas no mesmo culto tira-se uma oferta especial para a construção da nova catedral. Você seria capaz de edificar uma bela casa à beira de uma praia, ouvindo a meteorologia anunciar que um violento maremoto se aproxima e varrerá toda a costa? É claro que você não faria isso, não é mesmo? Mesmo porque te chamariam de louco. Mas pasme, é exatamente isso que estão fazendo nas igrejas. Estão anunciando que Jesus vai voltar brevemente, muitos a dizer que ele pode voltar agora, e ao mesmo tempo estão erguendo construções faraônicas como se o mundo ainda fosse durar uns 500 anos. E o grande problema é que essa não tem sido uma atitude de ateus ou pagãos, e sim de um povo que se diz cristão, conhecedor da palavra. Não questionam a irrevogável volta de Cristo que os escolhidos anelantes esperam, pois ele de fato virá e não tardará. Mas questiona estupefato a gigantesca divergência da pregação. Se é que Jesus está às portas, por que é que eu vou gastar tanto dinheiro construindo algo que vai ficar por aqui? Ainda mais com a verba sagrada, são dízimos, são ofertas, pessoas que de bom coração, de bom grado depositam lá no altar, produto do seu dinheiro muitas vezes suado. Não sou contra a construção de templos, mas sou a favor da prática do bom senso. A diferença orçamentária entre um material de construção de primeiríssima linha, caro e desnecessário, e um material básico de menor custo e que satisfaça normas de segurança, pode implicar no patrocínio de muitas cestas básicas ou no envio de muitos missionários para o campo. O problema é que, em nome do melhor para Deus, se é que Deus quer isso com o melhor, as desculpas esfaceladas encontram suporte e se instalam na engorda dos olhos, na realização e na satisfação de um conforto comodista que em nada se identifica com o que de fato seja o melhor para Deus. Não há como dissociar o compromisso social da igreja. Jesus alimentava a todos quantos o seguiam, e os seus discípulos, agora representados pelos pastores, eram incumbidos de distribuir os alimentos para a multidão. Ele multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, e não admitia em hipótese alguma despedir os que o seguiam sem que tivessem satisfatoriamente alimentados, mesmo sabendo que muitos deles ali estavam pelo único interesse de saciar a fome física. Isto não foi pretexto para que ele os não alimentasse, e isso está muito bem evidente em João 6, versículo 26, quando ele diz: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. É uma verdade nua e crua. O povo realmente queria comer e sabia que onde Jesus estava não faltava comida.
Mas vamos lá. Ele multiplicou, já disse, multiplicou pães e peixes. É muito importante apresentar o pão vivo que desceu do céu para o mundo, mas é de igual modo importante ser sensível às necessidades básicas de sobrevivência, como nutrir diariamente o corpo de quem a nós clama por um pedaço de pão. A fome campeia pela face da terra. É preciso dissipar de nosso meio todos os discursos arguciosos e cobrados que estão no poder uma atitude, no mínimo, bem próxima dos ensinamentos de Jesus. A igreja não precisa de demagogias e sofismas para se impor e se satisfazer reconhecida na terra. Basta a unção e a graça inefável de Deus para que a diferença seja estabelecida. Integrar-se à igreja implica em ser santo, e ser santo é ser separado, e uma vez separado não há como ser diferente. O grande detalhe é que, na intenção de se identificar com a sociedade para efeito de atraí-la e ser mais simpático e agradável, os grandes grupos denominacionais aderiram à forma humana de ser, se estabelecendo pelo que têm e não simplesmente pelo que deveriam ser. No intuito de se tornarem mais acessíveis aos membros das camadas sociais mais favorecidas economicamente, se equipararam em pobreza de nobres valores espirituais, valorizando sobremaneira as coisas deste mundo. Estão amontoando fortunas, riquezas e patrimônio que já começam, em vez de atrair, a causar apreensão sobre o que é isso afinal. Estou a falar de pessoas que anunciam alguém simples, que pregam a verdade de alguém humilde, que apresentam alguém que renunciou todas as glórias humanas, mas tais pessoas de simplicidade e de humildade, de renúncia, só ficam mesmo com a teoria e com a história. É bem mais prático e cômodo viver a hipocrisia de um evangelho só de palavras e que nada tem de piedade do que ser verdadeiramente um genuíno cristão e seguidor dos passos do Senhor Jesus Cristo. Falando em teoria e hipocrisia, me veio à mente a situação de muitos templos evangélicos que se tornaram verdadeiras sedes de agremiações seculares. Isso mesmo, clubes recreativos, onde seus associados se encontram regularmente para viver momentos litúrgicos, para se confraternizarem, dialogarem, etc. e tal, e ponto. Sim, ponto final. Porque depois desses momentos é cada um para si e Deus para todos. Não se discutem nas reuniões os problemas sociais de maneira social e individualizada. Abordam-se os conflitos existenciais e as crises socioeconômicas de uma forma generalizada, saindo-se logo após pela esquerda ou dando uma volta pelo corredor lateral e tchau. Pois é, não lhes interessa se você não tem dinheiro para pagar a conta de luz que está sob aviso de corte, não lhes interessa se o seu filho está recém-nascido, não está bem alimentado adequadamente pela falta de uma alimentação indicada para a sua idade, não lhes interessa se o estado de saúde da sua mãe piorou pela falta do remédio controlado e pela impossibilidade de pagar uma consulta médica, não lhes interessa se você caminha uma longa distância todos os dias para ir ao trabalho ou até mesmo aos cultos, porque a sua velha bicicleta está escangalhada e falta-lhe dinheiro para pagar o conserto, não lhes interessa se tem faltado roupas para a sua família e se o sapato que você calça já nem mais tem sola. Não lhes interessa se você come arroz com feijão e cheiro de carne vindo da casa do vizinho. Não lhes interessa. Sim, mas interessa-lhes muito a sua oferta e o dízimo do seu salário suado. Ambos são bíblicos, mas nem um pouco bíblicas têm sido muitas vezes as suas aplicações. A irresponsabilidade com que muitos têm administrado as arrecadações financeiras da igreja trará sobre os mesmos grande cobrança da parte de Deus, que indubitavelmente não se deixa escarnecer. De graça recebei, de graça dai. Com certeza esta afirmativa não entra nada bem nos ouvidos dos profanadores do sagrado, dos prostituidores da palavra, que de estatuto em estatuto é modificada e adaptada aos devaneios adúlteros, dos quais ao seu bel prazer fazem do evangelho, numa tremenda atitude de cara de pau, meio de vida e motivo para se locupletarem. Transformaram o evangelho num grande negócio, onde a igreja se transformou numa empresa próspera e lucrativa. Em muitos casos, a postura e a conduta de seus pastores presidentes são perfeitamente compatíveis à profissão de gerentes comerciais, que em nada deixam a desejar, pelo menos sob a ótica capitalista, aos profissionais da área.
com uma diretoria muito bem montada e com assessores capacitados, seus cálculos não falham. E suas estratégias de campo, da mesma forma, trazem sempre uma resposta positiva. As almas sedentas e a fragilidade de pessoas em crise se transformaram num multimilionário negócio. Os pastores de Ezequiel 34 se proliferaram pelo mundo e, tal como descreveu o profeta, comem a gordura das ovelhas, se vestem da lã, matam o carneiro cevado, mas não apacentam. Deus pedirá conta de toda atitude libertina e inconsequente. Muito séria coisa, não, Celso? Material muito vasto e que cabe aí bastante tempo para uma boa reflexão, pastor. Com certeza. Nós queremos, nesse comentário a respeito desse tema, pastor, irmão Celso, eu estou vendo anunciar aí uma construção do Templo de Salomão no Rio de Janeiro. Uma coisa monstruosa. Uma construção, não sei exatamente qual é a cifra estabelecida como cálculo perspectivo de gasto, mas é um negócio multimilionário. São milhões e milhões de reais que estão sendo investidos para a construção de um templo réplica do Templo de Salomão na cidade do Rio de Janeiro. Pois é, pastor. Nesses dias temos visto, assim, de maneira até, posso dizer que causa também perplexidade, embora saibamos que tudo isso está predito na palavra de Deus. Mas o que torna mais assim estarrecedor é que a gente está vendo com os nossos próprios olhos e de repente não cabe assim dúvida de que estamos vivendo os últimos tempos da dispensação da igreja. E a propósito, eu gostaria de citar 2 versículos. Posso citar, pastor? A carta universal do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 2, a sua segunda carta, segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 2, diz assim: os falsos mestres, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eu vou deixar até aqui. Creio que... Mas eu gostaria que eu complementar. Sim, vamos complementar. O 2. O 2? Repete, pastor. E muitos, veja que muitos não são poucos, e muitos, ou seja, multidões, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade é o próprio Senhor Jesus, né? Com certeza. Então, é uma coisa que as igrejas, nós como igreja de Cristo, nesses últimos tempos, também recebemos uma recomendação do próprio Senhor, nas cartas que Paulo escreve também a Timóteo, numa dessas cartas, que devíamos combater o bom combate. E também, pastor, creio que é necessário a igreja ficar como vigilante. Os pastores têm que estar vigilantes, porque o lobo está à volta. E pastor sugere que ele cuida de um rebanho. E o lobo está à espreita, buscando quem possa tragar desse rebanho. Ou seja, lobo não tem nada a ver com pastor, tem? Nada, pelo contrário. Então, é muito apropriado o livro que o nosso amado irmão tem nos trazido. É um vasto material, né? Riquíssimo, e que a gente poderia ficar aqui em outros programas também, trazendo, né, alguns comentários, porque, creio eu, o Espírito Santo nesses últimos dias tem alertado o seu povo para que nós não sejamos enganados, porque você leu aqui, pastor, muitos, e nesses tempos do fim, muitos têm soado de uma maneira muito contundente, porque assim o Espírito Santo tem feito com que nós percebamos. Nós abordamos aqui sobre essa questão de pregar o arrebatamento da igreja, se bem que, na verdade, esses grandes movimentos não falam muito em arrebatamento, né? Até porque não interessa. E voltando, quando você estava lendo
trechos desse livro muito interessante, me chamou a atenção outro detalhe em que a incoerência que tem campeado nas pregações, ou seja, os discursos nos púlpitos, nas pregações, até sugere que arrebatamento é um tema arcaico. Não, se nós estamos construindo um templo, aquele templo ali que eu vi na maquete, na própria internet, aquele templo de Salomão, com certeza, aquela estrutura que está sendo feita ali, é coisa para durar 500 anos. O material que está sendo empregado ali, a estrutura daquela obra, é coisa para durar aí, coisa de 500 anos para mais. Eu pergunto, meu irmão, esse pessoal está esperando a volta de Cristo iminente? Olha, e para ser bem direto, não, pastor. Não, e faz parte de outro grupo que a Bíblia diz que muitos iriam entrar pelo caminho, ou seja, o Evangelho seria um bom negócio, uma coisa rentável. Então, se é uma coisa rentável e se eu me sinto bem nisso, quer dizer que a questão espiritual, que é exatamente o que interessa para nós, seria colocada em segundo plano. Então, diz a Bíblia que pelos frutos se conhece a árvore. Então, quais são os frutos que nós estamos percebendo nesses dias? A incoerência. Eu não sei. Pregamos aquilo, mas na realidade não tem nada a ver com isso. Interessante que eu tenho visto, principalmente o líder desse movimento, eu não preciso falar aqui, está muito bem evidente do que é que estou falando, ele dizendo com orgulho que essa obra está sendo construída, sabe, como um presente para você, que merece o melhor. Meu Deus, que interesse a igreja tem que seja construído no Brasil uma réplica do Templo de Salomão? Nós estamos aí com todos os sinais evidenciando os cumprimentos de todas as profecias, estamos já no limiar, sabe, dessa questão escatológica, a manifestação da besta já prestes a acontecer, todos os sinais encaminhando, todo o cenário sendo montado para que isso aconteça. E me veio um homem apresentar com orgulho uma obra faraônica, como se nada disso estivesse acontecendo. Também, pastor, escrito está que... Eu não sei se é uma cegueira espiritual, ou se na verdade, eu não sei nem como classificar, se é um cinismo, porque com esse meio da palavra, me parece que aquele homem tem. Mas a Bíblia diz que muitos se afastariam da sã doutrina. E eu estava meditando outro dia, existe a sã doutrina, quer dizer... Se existe a sã, existe a doente. Pois é, isso fica, obviamente, claro, me perdoe a redundância, que apareceriam muitos também pregando uma doutrina doentia. E outra coisa, pastor, que me chama a atenção é que o evangelho simples, baseado na doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos, não é mais suficiente para levar alguém à salvação, ou seja, muito menos salvação, e quanto mais atrair alguém para que tenha, digamos, uma vida de libertação, uma vida de paz, uma vida, digamos, quieta, como sugere a palavra de Deus. Ou seja, Jesus Cristo não é mais a pedra fundamental, nem a doutrina dos apóstolos, ou seja, tem que se inventar alguma coisa. E, infelizmente, esse movimento neopentecostal está entrando por um caminho tremendamente na contramão mesmo de tudo que as Escrituras falam. Agora, pastor, que me chama a atenção é aquilo que o senhor falou. Duro vai ser para esses mestres, esses condutores, guias de um povo, e que faz o povo errar. Certamente irão perecer. Mas a Bíblia diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Olha, eu não queria estar na pele desses mestres, desses pastores, desses guias, desses condutores de rebanho. Porque a recomendação desde o Antigo Testamento, o irmão citou o profeta Ezequiel, né? Que foi categórico, e outros profetas também, Miqueias, e sem contar o próprio Senhor Jesus, né? Que recomenda os seus apóstolos também. Então, ficamos muito assim, perplexos de como não se dá conta. A gente vai acabar na mesma situação. O senhor disse também que não entende como
Como? Olha, nós só cremos porque a palavra de Deus assim o diz, porque fica difícil, eu já falei num vídeo anterior, pessoas que conhecem a palavra, para começar, né? Tem um bom conhecimento. Bom conhecimento. Estão com a palavra na mão, examinando todo dia, mas se deixam levar, aí vamos nos reportarmos a palavra de novo. Cobiça, vaidade, fama, presunção, enfim, uma série de fatores. E também existe aquele fator que nós falamos, outros até por ignorância, ver um líder. Porque, pastor, hoje, nos dias em que vivemos, essa época da igreja, presume-se que sucesso ministerial são denominações, né, abarrotadas, né, muitas igrejas. Isso não é um termômetro para dizer se essa igreja ela tem os parâmetros bíblicos ou não, né? Não é por aí. E como eu cito no próprio livro, hoje, na verdade, muitas igrejas se transformaram em agremiações. São mais clubes recreativos, as pessoas se reúnem ali e tal, se encontram, mas da porta para fora ninguém conhece mais ninguém. Se há um necessitado, eu não quero nem saber. Se há alguém aflito com contas a pagar, eu não quero nem saber. Na verdade, onde é que fica a história de que nós somos membros do mesmo corpo? Onde é que fica essa comunhão intrínseca, não apenas durante o momento do culto, mas também no cotidiano? Afinal de contas, a igreja primitiva tinha tudo em comum, e quando fala que tinha tudo em comum, significava que era tudo mesmo. E a propósito, eu vivi assim, 20 anos atrás, pouco mais que isso, na minha conversão, algo semelhante a essa igreja primitiva, que eu achava, depois do passar do tempo, que isso era improvável, mas Deus não mudou. O Espírito Santo é o mesmo. Ou seja, Deus vai encontrar, com certeza, na terra, pessoas que se submetem a sua vontade. Isso não tem dúvida alguma, sempre foi assim, em todos os tempos. E só que com o passar do tempo, sabemos, a Bíblia diz que outros fatores, né, o amor ia se esfriar, né, não é mesmo? Diz a Bíblia que a incredulidade. Então, muitas coisas vieram contribuir também para que essa coisa estivesse acontecendo. Mas eu sou testemunha. Nós não éramos um grupo muito grande, mas repartíamos tudo, tínhamos comunhão, uns na casa do outro. E eu entendo que essa coisa de igreja, esse calor humano, faz com que até o Espírito Santo se manifeste de maneira muito mais contundente. E por experimentar, pastor, algo semelhante como vivendo na terra, mas como se estivesse num pedacinho do céu. Maravilha. Interessante, irmão Celso, que ainda sobre essa questão desses investimentos altos que estão fazendo em torno de construções, esses grandes movimentos denominacionais, alguém diz assim, mas a gente está construindo porque, na verdade, nós temos dinheiro para isso. Nós investimos em missões, nós temos missão em tantos países e tal, e nós sobra dinheiro para isso. Eu pergunto, meu irmão, sobra dinheiro para isso? Como sobra dinheiro para isso? Meu Deus, no próprio Brasil mesmo, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, no Nordeste, nós temos pessoas morrendo de fome, literalmente morrendo de fome mesmo. A África, então, que é o principal referencial de fome no mundo, quantas pessoas, sem falar na questão missionária, quantos países, né, no mundo asiático onde os cristãos são martirizados, são perseguidos, são trucidados quando descobertos. Está sobrando dinheiro. Veja bem, pastor, nós temos também que concordarmos que não podemos generalizar a situação. Nós até cremos que existem pessoas bem intencionadas, quem sabe denominações até menores, que, né, com amor à obra, até mantêm algum missionário no campo, respeitando até os primórdios da igreja primitiva. É difícil, sim, mas não é impossível, porque então estaria tudo perdido, mas eu não creio nisso. Creio que é uma minoria, o irmão foi bem categórico, muitos. Então a Bíblia nos afirma que muitos entrariam lamentavelmente por esse caminho. Agora, pastor, quem tem mansão nos Estados Unidos, quem tem, francamente, não tem nada a ver, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, com o Evangelho, que inclusive Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, um outro Evangelho.
E seguramente nós estamos vivendo um outro evangelho, com tantas novidades. Parece que quanto mais você inovar, mais você adere à mídia, mais você está na crista da onda. Então, aparece uma onda, digamos assim, um modismo, eu também vou copiar, mas vou copiar com uma coisa diferente, porque senão eu não tenho ibope. E evangelho não é ibope. A questão da incoerência das pregações. Anunciam que Jesus voltará brevemente e ao mesmo tempo recolhem ofertas e fazem apelos dramáticos na televisão para angariar fundos para construir essas obras faraônicas. Incoerência. Vou fazer a mesma pergunta que está no livro para o irmão. O irmão seria capaz de construir uma casa à beira do mar, à beira de uma praia, sendo que já está constatado meteorologicamente que um maremoto vai varrer toda a costa, inclusive o local onde será construída sua casa será limpo. O irmão seria capaz de construir uma casa nesse lugar? Por uma questão de bom senso, não. Dinheiro jogado fora? Insanidade? Com certeza. Mas é isso que está acontecendo. O cidadão que goza do seu perfeito juízo, as faculdades mentais funcionando, digamos assim, adequadamente, não faria um absurdo desse. Vamos tirar da praia. Você construiria uma casa na beira de uma serra, onde a Defesa Civil já constatou que vai haver ali um deslizamento de terra e vai cobrir tudo. Você construiria uma casa ali? De maneira alguma. Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje. Preste atenção. Estão anunciando que Jesus está às portas, estão construindo obras faraônicas para durar 300, 400, 500 anos. Aonde é que está a coerência dessa pregação? Afinal de contas, Jesus vai voltar daqui a pouco ou não vai?